Continuamos na chamada Cidade Santa, Jerusalém, e seguimos os passos finais de Jesus a caminho da crucificação. Caminho repleto de história, mistério, mito, mas também muita fé. A Via Dolorosa, trajeto percorrido pelo Nazareno após ter sido chicoteado e condenado à morte, é em si mesmo um percurso paradoxal, onde diversas fés se cruzam e todas elas chegam a conclusões diferentes quanto à morte de Jesus. Nós estamos na sexta estação. Sexta estação é a casa de Verônica. Verônica, ela morava aqui. Imagina você, uma dona de casa, e aquela dona de casa, ela está fazendo seus afazeres e de repente ela começa a ouvir aquela barulheira e corre lá fora para ver o que está acontecendo. Ela vê um homem vindo, todo ensanguentado. E qual é o instinto natural de uma mãe? E ajudar. Ela pega o lenço que estava no ombro, enxuga o rosto de Jesus, e o que nós temos? O santo sudário do rosto. Como é que dizem em italiano algo verdadeiro? Vero. E o que ela criou? Um ícone verdadeiro, Verônica. Esse é o nome dela. A verdade factual destes episódios talvez seja difícil de comprovar, mas com milhares de vidas impactadas pela mensagem do Filho de Maria, não é inverosímil imaginar uma das muitas mulheres que o escutaram a limpar o seu rosto nesta caminhada final. Nós estamos na sétima estação. Sétima estação, Jesus tem sua segunda queda. Reparem aqui, nós temos um arco. E deste arco para cá, eu estou fora da cidade. Ou seja, a partir de agora eu estou em um terreno baldio. Sétima estação, segunda queda de Jesus. Estamos na oitava estação, ainda na Via Dolorosa. Como falei anteriormente, toda esta área, que hoje é o mercado, era uma área baldia, não existia nada. Foi determinado que a oitava estação fosse aqui. E o que ocorreu na oitava estação? Na oitava estação, Jesus encontra com as mães de Jerusalém. E ele diz a ela: preocupem-se com seus filhos. Não se preocupem comigo, coisas piores virão para Jerusalém. E foram proféticas essas palavras de Jesus, uma vez que daí em diante, até aos dias de hoje, a cidade convulsiona em busca de uma paz que nunca chega.
Nós viemos atrás desta construção. Lá se encontrava a oitava estação. Na oitava estação, Jesus encontra com as mães de Jerusalém. Ele vem em linha reta e exatamente aqui onde está a coluna, ele cai pela terceira vez. Esta é a nona estação. Na sequência, ele vai reto em direção ao Gólgota, mas antes eles vão retirar os vestimentos de Jesus, que é a 10ª estação. Jesus fez toda a Via Dolorosa com uma bata de cor lilás. Retiram essa bata. Na sequência, ele vai ser pregado na cruz, 11ª estação. 12ª estação, ele vai ser retirado da cruz. A 13ª estação, Maria sofrendo. Há quem diga também que pode ser a pedra onde foi lavado o corpo. E a 14ª é o sepulcro vazio. Então vamos agora na sequência das outras estações. Os momentos-chave na vida de Jesus sucederam-se a um ritmo frenético e, no último dia, mais ainda. Nós vamos entrar agora no Santo Sepulcro. À minha mão direita eu tenho a 10ª estação. Ela era aberta e ia direto em direção ao Gólgota. Mas Saladino, quando conquista Jerusalém, ele manda fechar a entrada do Gólgota, manda fechar essa parede, entrega as chaves das igrejas a duas famílias que eles são muçulmanos. São os muçulmanos os responsáveis por abrir e fechar a igreja diariamente. Vamos entrar então na igreja. Essa escada, que é bem íngreme, a caminho do Gólgota. Aqui eu tenho a 10ª estação na janela, 11ª estação, Jesus é pregado na cruz. Venham por aqui. Uma vez mais, somos desafiados a acreditar num objeto específico, num símbolo específico. E o curioso é que isso mesmo vai contra aquilo que Jesus veio ensinar. 12ª estação, ele é retirado da cruz. E a 13ª, ali ao fundo, Maria, mãe de Jesus, sofrendo. Décima primeira estação, 12ª, 13ª. Agora eu vou tocar no Gólgota. O Gólgota é esta pedra. Esta é a pedra do Gólgota, onde foi colocada a cruz. Aqui você vê as pinturas, muitas delas são da época dos cruzados e foram restauradas. Depois que o corpo é retirado da cruz, vejam nessa imagem, é retirado do Gólgota, o corpo vai ser lavado, ungido nesta pedra aqui. Ainda hoje, os judeus têm o mesmo ritual de lavar o corpo. Nós precisamos entender que Jesus nasce, cresce e morre como um judeu. Então, esse ritual judaico é praticado até os dias de hoje. Nesta pedra foi feita a lavagem do corpo de Jesus. Obviamente não queremos fazer juízo de valor quanto à fé de cada um, mas Jesus disse claramente: tende fé em Deus.
Nós estamos aqui embaixo do Gólgota. O Gólgota estava aqui em cima, onde nós estivemos há pouco tempo. E nós sabemos que Jesus morre às 15 horas. Sabemos que se romperam as cortinas do templo, houve uma escuridão e houve um terremoto. Olha a prova do terremoto, pessoal. O Gólgota se partiu ao meio. Esta capela chama Capela de Adão. No momento que Jesus morre, ele leva os pecados da humanidade desde Adão até os dias de hoje. Nós estamos agora na 14ª estação, onde nós temos o túmulo vazio de Jesus. Aqui, pela tradição católica, José de Arimateia cedeu o seu túmulo a Jesus e aqui ele foi enterrado. E no terceiro dia ele vai ressuscitar dos mortos deste local. Algo que não deixa de me impressionar é o volume de visitantes nestes lugares onde se crê que determinados acontecimentos sucederam. Mas trocar viver pela palavra por visitar sítios sagrados é que está fora de questão. Os últimos momentos da vida terrena de Jesus acontecem a ritmo acelerado e numa cidade subejamente conhecida por matar os seus profetas. Para muitos, Jesus era só mais um que iria ter o fim merecido. Mas hoje, tal como naquele tempo, Jerusalém fervilha de vida e atividade. Nós estamos agora em frente ao Muro das Lamentações. Como vocês podem ver, lá em cima existiu o grande templo. Aquele templo construído pelo rei Herodes. E nós vimos que o rei Herodes constrói uma plataforma, uma caixa, onde a menor pedra tinha 2 toneladas e a maior tinha 547 toneladas. O que nós estamos vendo hoje, que nós chamamos de Muro das Lamentações, é o que sobrou daquela caixa do Muro de Herodes. Lá em cima você tem hoje o Domo da Rocha, que pertence aos muçulmanos, e aqui embaixo você tem o Muro das Lamentações, que pertence aos judeus, sendo hoje o ponto mais importante do judaísmo, que é o que sobrou do grande templo. Aqui à nossa frente nós temos hoje uma festa judaica, que é uma das 3 festas que os judeus devem subir a Jerusalém, e eles estão comemorando a festa de Sukkot, tabernáculos. Aqui nós temos uma cabana, também chamada de Festa das Cabanas. Por isso que você vê tanta gente, nós estamos numa semana festiva. Festiva sim, mas que terminaria com os ataques do Hamas e a retaliação até hoje de Israel.
Jerusalém está dividida em 4 grandes blocos, são bairros. Não existe uma fronteira, mas existe uma divisão. Eu tenho o judeu, o armênio, o cristão e o muçulmano. São os 4 bairros de Jerusalém. Nós temos à nossa frente as medidas originais da menorá candelabro, que foi levada pelos romanos, que ficava no templo. Aquela menorá era de puro ouro e quem deu as medidas foi Deus. Deus deu a Moisés: Moisés, tu criarás uma única peça com 3 braços de cada lado, totalizando 7. Menorá, candelabro, o símbolo original de Israel, o símbolo nacional de Israel. Eu mostrei há pouco para vocês a menorá. Aquela menorá que foi levada por Titus quando houve a destruição do grande templo. E a prova se encontra em Roma, no Arco Titus, onde aparecem os romanos levando a menorá. E algo que encontramos constantemente em Jerusalém é a sincronia entre os achados arqueológicos e aquilo que conseguimos encontrar nas Escrituras. Nomeadamente aqui. Aqui podemos observar aquilo que era o muro fortificado de Jerusalém, que foi mandado construir por Ezequias. Esse muro tinha 7 metros de largura, por uma altura determinada, mais ou menos estimada pela placa que você consegue ali ver. E, obviamente, tudo isto é um testamento não só ao empreendedorismo do rei, mas, acima de tudo, também à vontade do povo de se proteger contra os assírios. E isto é mais uma das curiosidades de Jerusalém. É como se fosse um livro arqueológico, a que cada cavadela, cada metro que se procura, mais uma história se confirma. Jerusalém também é cor, contraste e confusão, cultura, conhecimento e curiosidades, mas a todo momento a fé como cenário natural. E Jerusalém, tal como tem sido ao longo de toda a sua história, é um desafio para quem a visita, um desafio para quem a quer viver e para quem a quer entender. Ainda hoje estivemos em 2 sítios diferentes, onde dizem que foi a última morada de Jesus. Estivemos no jardim, onde está o túmulo vazio, e estivemos na igreja do Santo Sepulcro, onde dizem que aquela, sim, era a campa ou o túmulo que pertencia a José de Arimateia e foi onde Jesus esteve durante aqueles 3 dias antes de ressuscitar. E este é que é o grande encontro que temos que ter com Jerusalém. Não é propriamente com os locais arqueológicos, mas é com o significado daquilo que aconteceu em quem se encontrou com Jesus. Porque, seja no jardim, seja no Santo Sepulcro, a resposta seria sempre a mesma. De acordo com Lucas, as mulheres chegavam ao túmulo para procurar Jesus, para tratar do corpo como era costume
na tradição judaica. E eis que um anjo falou com elas e disse: por que é que procuram entre os mortos aquele que vivo está? E o verdadeiro encontro em Jerusalém, aquilo que foi a cidade dos últimos momentos da vida de Jesus Cristo, não é propriamente os lugares arqueológicos. E claro que eles impactam, mas é acima de tudo aquilo que ele deixou escrito, aquilo que ele disse, aquilo que foi transitando de homem para homem até aos dias de hoje, primeiro por tradição oral e depois, obviamente, escrito nas páginas do Novo Testamento. E claro, quase que conseguimos imaginar Jesus sentado numa das muitas colinas que conseguimos encontrar em Jerusalém, olhar para os seus discípulos e a dizer: vocês orem assim, Abum Debashmai Nekadashmok. Claro, isto no aramaico daquele tempo. E não chega até nós através do aramaico, chega até nós através da tradução grega do Novo Testamento. Claro, também não entendemos, mas se calhar não é para entender, é para viver aquela palavra que diz Paterimon oentoi uranoi, agiastito ton onomassu, elethito ton vasileasu. E então isso significa que aquilo que fica em nós não é a Jerusalém dos lugares, não é a Jerusalém das sinagogas ou das igrejas, não é a Jerusalém que às vezes parece que luta entre o túmulo de um ou o túmulo de outro. É a Jerusalém onde Jesus disse: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.